Formei, eu sublimei, eu disse eu hei de ser atriz. Só que demorou muito tempo para eu ser atriz. Como sempre, o meu temperamento meio estourado, eu me meti logo na luta sindical dos comerciários. Era o início daquelas leis do Getúlio, né? Da consolidação da lei do trabalho. A gente lutava pelas leis trabalhistas. Então, eu patrulhava com os outros diretores todas as lojas da Rua Direita, da Rua 15, e a gente lutava. Enfim, aquelas loucuras que se faz quando se é jovem, né? Se acredita nas coisas. E além da luta contra o patronato, contra, digamos assim, os donos do poder, eles brigavam muito entre si, como sempre acontece na esquerda. Só que houve um Romeu e Julieta ideológico que acho tão bonitinho. Ai, você sempre fala nisso, né? A Lélia Abramo... Quem lê o livro lê. A Lélia Abramo, trotskista, namora um rapaz do Partido Comunista. Essa história conta, Lélia. Naquela época, sobretudo os partidos que eram contra o sistema capitalista, né? Os partidos clandestinos, eles tinham uma férrea, uma rigorosíssima disciplina. Você não podia pertencer ao partido sem dar um período de noviciado. Era como noviciado, como para os padres, para se formarem padres ou freiras. Você tinha que prestar serviços. Então você tinha que fazer toda sorte de militância, se expor a vida, pregar manifestos incendiários nas paredes. O namorado já pertencia à cúpula do Partido Comunista. Ele já tinha feito o seu período. E o namoro não foi para frente por quê? Porque o Partido Comunista não deixou. Eu era trotskista, marxista-leninista, eles eram stalinistas. Esse é um período muito amargo da minha vida. Por que você me lembrou isso? Lélia, passaram-se 63 anos dessa história. Você pode me contar o nome do Romeu? Não. Hoje você vai nos contar quem foi esse Romeu. Não, eu não posso sem autorização dele, não. Ele está vivo ainda. Lélia, 60 anos depois... Eu encontrei com ele há uns anos atrás, no ano passado. Aí sim precisa falar com o Romeu e Julieta, porque aí nós nos abraçamos e ao mesmo tempo ambos dissemos a mesma frase: eu amei você a vida inteira. E é verdade. Quer dizer, apesar dos... Essas são coisas da juventude, mas agora... Já que a Lélia não vai contar e eu não vou contar, eu só posso dizer que esse homem foi sogro do Duvaldo Viana Filho, o Vianinha. Lélia, mas na mesma época, você frequentava o mundo intelectual de São Paulo. Nem tudo era só luta sindical. O Clube dos Através dos Artistas. meus irmãos, né? Mas você estava sempre no famoso Clube dos Artistas, que teve assim, uma importância muito grande em São Paulo, frequentado por grandes nomes. Gostaria que você falasse desse período e dessas amizades que você teve. Esse período foi curto, porque esse Clube dos Artistas, ele promovia conferências com escritores, literatos, convidados estrangeiros, e fazia exposições. Eu fui ver uma exposição da Anita Malfatti e fiquei conhecendo muitos intelectuais, conheci todos, né? Caio Prado, Carlos Prado, Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade me perguntou: o que você faz aqui? Você não é artista? Eu fiquei ofendidíssima, né? Porque eu achava que eu era uma atriz, mas eu nunca tinha pisado no palco. Mas eu achava que eu era atriz. Você deu uma volta e não contou que o Di Cavalcanti tentou te namorar. Não foi? Emiliano Di Cavalcanti, os maiores pintores brasileiros do século, fez uma gravura a carvão da Lélia. Mas você é discreto, né? É a última. Imagina, vai dizer uma coisa dessas. É claro que eu não era feia, né? Era jovem. Eu era jovem e todo mundo me cortejava. A convite do cunhado da irmã, você foi para a Itália e começa a guerra no dia 1º de setembro de 39 e você estava na Itália. Estava. E aí? Eu fui pedir repatriação como cidadã italiana. Por quê? A Itália entrando em guerra, todos os estrangeiros podiam sair do território italiano. E eu fui à embaixada brasileira pedir repatriação. Mas a embaixada brasileira me negou a repatriação. Por quê? Não, porque existia um acordo entre Mussolini
e Getúlio Vargas, que os filhos de italianos nascidos no Brasil eram italianos na Itália, e vice-versa. Os filhos de brasileiros nascidos na Itália eram italianos na Itália e brasileiros no Brasil. Mas, Lélia, em 1950, dia 6 de abril, portanto, 12 anos depois, você está de volta de navio ao Brasil. Fiquei 12 anos na Itália. E você foi trabalhar um pouco com imprensa, não foi? Era a agência noticiosa italiana. Quem era seu colega? Você tinha jornalista jovem, seu colega? Tinha os filhos do Carta, né? O Mino Carta, o Luigi Carta e o próprio Giannino, o próprio pai deles, né? Que era um grande jornalista italiano que trabalhava no Estado. Ele cuidava da seção estrangeira no Estado de São Paulo. E os filhos dele trabalhavam ali nessa ANSA. Eles eram jovenzinhos. E o Carta, que criou a revista Veja, e o irmão dele, o Domingo Carta, que foi o criador da revista Vogue. Mas nesse período você já entrou num grupinho de teatro amador chamado Mus Italic. Mus Italic. Como os italianos têm mania de teatros, em todas as cidades que eles iam, eles implantavam seus grupos amadores, como eu já falei, em Araraquara. Em todas as cidades tinham seus grupos italianos. Então tinha centenas, e foram grupos que duraram dezenas e dezenas de anos. Grupos bons. E quando houve aquela crise interna nesse grupo que nós estávamos, é que nós nos cindimos e que aí nós formamos um outro grupo, que se chama Iguiti, quer dizer, os Mambembes, e que aí eu chamei meu irmão para dirigir, o Atos, que foi dirigir. E foi aí que eu fiz essa peça, A Rainha e os Rebeldes, e o Zé Renato, que era um diretor de teatro, porque naquela época, não é como agora, os diretores de teatro, eles iam muito nos espetáculos amadores. Porque não havia escolas no Brasil, né, praticamente, havia uma no Pernambuco e outra no Rio, mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, só tinha a do Mesquita, parece, né? Tinha a do Mesquita. Durante a guerra, o Mesquita fez uma escola, abriu uma escola aqui, que ainda existe. Hoje ela está, o Alfredo Mesquita, hoje ela está na universidade, né? Está na USP. Mas os críticos iam e faziam as críticas sobre os espetáculos amadores, o que era muito bom para o amadorismo. E assim, os críticos, elogiando alguns atores, eles chamavam a atenção dos diretores. Foi assim que eu entrei para o profissionalismo. A crítica foi muito boa e o Zé Renato, que era o diretor do Arena, estava lá, presente. Ele me viu e daí a 2 ou 3 dias eles me chamaram para o Arena. O Zé Renato ensinou essa peça do Guarnieri por desespero, porque eles não tinham como pagar as dívidas. Eles arriscaram. E a peça se revelou fantástica, porque era uma peça de grande audiência, né? Teve muito êxito. Pela temática mesmo da peça, não só porque os atores foram muito bem ensaiados, nós fomos todos muito bem ensaiados, muito bem dirigida. Foi uma peça que foi um marco na história do nosso teatro, né? Olha, foi aí que o Sérgio Brito te levou para a televisão? Foi aí, depois de uns 2 meses ele me levou para o Grande Teatro Tupi, que se fazia na Gávea, na Tupi na Gávea, lá no Rio. Aí eu comecei a fazer televisão quase contemporaneamente como teatro. Quer dizer, nós saímos lá pela 11h30, meia-noite do teatro e íamos ensaiar o teleteatro toda noite, porque no domingo à noite nós viajávamos, naquela época os aviões funcionavam à noite. Nós viajávamos à noite depois do teatro, chegávamos ao Rio à noite, lá pela 1, 2 horas da madrugada, íamos dormir na casa do Sérgio, que dava abrigo para todo mundo, e de manhã cedo a gente levantava e ficava o dia inteiro ensaiando, porque a noite era ao vivo, né? Tínhamos que ensaiar, a gente precisava decorar o texto muito bem, não errar, né? E contabilizar os segundos, porque a deixa precisava ser dada para o outro entrar. Ao vivo era um desespero, mas a gente tem que fazer, né? Logo em seguida você faz uma comédia, Oscar, do Claude Moget, e que é a estreia de um rapaz fortinho que estava estreando com você. Do nosso querido Jô Soares. Jô Soares. Agora, nessa época, você começou a fazer uma novela que foi muito famosa, houve até uma refilmagem, que é A Muralha, da Dina Silveira Queiroz. Foi antes, né, A Muralha? Mas nesse período. Foi nesse período. Era também ao vivo. Você fez um espetáculo, Os Rinocerontes. Nessa época. O Valmor Chagas dirigiu. E tem uma história engraçada que você ficou sem roupa. Sem roupa, não. Todo mundo conta essa história, é muito engraçada.
não foi sem roupa. Não. Foi assim. Para não perder a novela, que dava muita projeção, apesar de ser não ter videotape, mas era ao vivo, eu revezei um papel nos Rinocerontes, eu gravava na rua 7 de Abril, naquele edifício dos Diários Associados. E os estúdios eram lá em cima, no 15º andar, não sei. Então eu contabilizava os segundos, minutos. Quando terminava a minha gravação, ao vivo, lá em cima, na rua 7 de Abril, tinha sempre um chofer de um táxi me esperando lá embaixo. Eu descia correndo com a roupa ainda do personagem da televisão, ia para o teatro, que era na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, corria no camarim, tirava a roupa e enfiava a roupa do personagem que entrava no início do segundo ato. Eu tinha os minutos contados, eu não podia perder um segundo. Não é que um dia eu estava atrapalhada, atrasei demais. Eu pus a roupa do personagem do Rinocerontes, que era assim, era uma blusa ampla e uma saia ampla. Mas embaixo dessa saia ampla tinha uma nágua ampla também. Na hora que eu pulava para a janela para me transformar num rinoceronte, o Valmor Chagas me pegava para me salvar, ele puxava a saia. Não é que nessa noite eu esqueci a nágua, ele puxou a saia e eu fiquei de calcinha. Ué, naquela época foi um escândalo, né? Fiquei só de calcinha. Em março de 63, você tem novamente um sucesso histórico, que são Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, dois ítalo-brasileiros fantásticos, Lélia Abrão e Otelo Zeloni. Isso ficou 15 meses em cartaz, dirigidos por um belga, Maurice Vanot, que é muito engraçado. Eu odiava o papel, porque era a 10ª vez que eu fazia mãe italiana, eles só me davam mãe italiana. Eu odiava. Então o Vanot, ele percebeu, eu detestava o papel, ele percebeu, ele disse, olha, você faz como você quiser. E o ator, que era o Andrade, ele me deu licença para encontrar todas as palavras italianadas e compreendessem o que eu estava dizendo. Então, eu trabalhei com extrema liberdade, porque eu odiava o papel, então, não é que eu ganhei um prêmio com papel? Não, ganhou o segundo Saci, ou seja, ganhou pela segunda vez o prêmio mais importante do teatro. Sim, o papel eu estava sentada numa poltrona, com os pés assim numa mesinha, bem assim como vocês estão aí. Quem é que eu vejo lá? Eu vejo o Vitório Gassman. Vitório Gassman estava em São Paulo e o diretor levou. O diretor era o D'Aversa, que tinha sido colega dele na escola na escola de teatro lá de Roma, de Cinecittà. Imagine ter o Gassman na plateia. Eu tremia que nem vara verde. Vitório Gassman sempre teve uma relação muito simpática com o teatro. Paulo, ele se reuniu com a classe teatral, ele foi à escola de arte dramática, ele assistia espetáculos. E uma noite, a Dorothy Lainer era Os Espectros de Ibsen, que nós fizemos no TBC. E a Dorothy Lainer fazia um personagem. E a Dorothy Lainer era casada com o Lainer, o Nelson Lainer, era uma família riquíssima. Depois do teatro, o D'Aversa convidou o Gassman numa festinha na casa dela. E o Chico Buarque estava sentado num tapete persa. E naturalmente o uísque era escocês. E nós estávamos muito bem servidos, assim, com muita elegância, com muita riqueza. E foi o tempo da ditadura, né? Então o Gassman disse pro Chico Buarque, é fácil para vocês serem extremistas. Deixou no teatro brasileiro. Eu gostava muito dele. Foi um grande amigo, grande. Fizeram, sobretudo, uma longa série do Roberto Freire, que era Gente Como a Gente. Gente Como a Gente. Longa série do Roberto Freire, que era Gente Como a Gente. Gente Como a Gente, João Pão, Ontem, Hoje, Amanhã. Foi uma série de História de um pracinha. Uma série foram casos, foram novelinhas, né? Não eram muito compridas, mas foram. A sua primeira novela na Globo foi Uma Rosa com Amor? Acho que foi Uma Rosa com Amor, sim. Porque nesse período, já juntando todo o seu trabalho em todas as outras emissoras, você ganhou um prêmio pelo conjunto de trabalho da televisão, que é o prêmio da PCA, da Associação
Associação Paulista de Críticos de Arte, antigamente chamava PCT, Associação Paulista de Críticos de Teatro. Só. A mesma associação que me premiou agora com o livro. Depois de tantos anos, né? Quantos anos? 64, que é um ano estranho para o Brasil, porque é o ano do golpe. O último espetáculo do TBC, Antunes Filho dirige Vereda da Salvação, do Jorge Andrade, com Lélia Abramo, Raul Cortez e outros. Ele tinha um método de ensaio extremamente diferente. Era um exercício que nós fazíamos, né? Imitando o lavrador brasileiro, como se carpina a terra, como se planta, como se recolhe a cana-de-açúcar, como se corta a cana. Nós passávamos a tarde inteira ensaiando, sujos, todos barropados de barro, mas nós fazíamos de 5 a 6 horas por tarde de ensaios, até alcançar a perfeição, além dos outros exercícios de vontade e contra vontade. Então é ele que começa esse método, é Antunes Filho que começa esse processo de trabalho, compreende? Aprofundamento do personagem, também do ponto de vista da atitude, da expressão corporal, do movimento, do ritmo, da ação, da fala. Foi ele que começou. Em 65, a Lélia volta a ser a mãe do Raul Cortez e do Juca de Oliveira num filme extraordinário que existe em vídeo, que é O Caso dos Irmãos Naves, do cineasta paulista Luiz Sérgio Persson, que faleceu precocemente, muito cedo. Lélia, esse filme é um marco não só do cinema, como na carreira de todo mundo, tanto do Juca, quanto do Raul, quanto da sua. Como foi filmar isso com o Persson lá no interior de Minas, né? Não, eu gostei muito, porque o Persson era um bom diretor, né? Foi ótimo, mas o filme também não teve, era trágico demais, dramático demais, né? E a sequência da Lélia Abramo fazendo o desespero da mãe na frente do juiz é uma coisa arrepiante. O Kika tá doido, o Vacel tá doido, Antônia Rita tá doida. Eu não recebi dinheiro de ninguém. Se não foi doidice, foi pancada. E foi. Eu também sofri. O Vacel também. Antes ele me disse que ia ter outro aperto se dissesse que matou o Benedito. Não ia poder dar conta do dinheiro depois. Meus filhos não mataram ninguém. Não roubaram ninguém. Foi tudo pancada. Foi tudo sofrimento. Não assino. Não assino. Não assino nada. É tudo mentira nos papéis. Eu sou inocente. Não perca nesta Sucesso, tem altos e baixos, tem histórias curiosas. Em 65, Dona Lélia Abramo vai para Alagoas, num engenho maravilhoso, contracenar com a sua amiga Jeanne Moreau, não é? É. Que filme que era mesmo? Era o Joana Francesa. do Cacá Diegues. Eu achei que vocês tiveram uma amizade muito interessante, eu sei detalhes, mas eu quero que você conte. Como é que você e a Jeanne Moreau, que foi uma pessoa muito afetuosa com a equipe, se deu com você? Não, me dei muito bem com ela. Ela se submetia àquele calor infernal. E as roupas dela tinham sido feitas pelo o amigo dela, como é que chama? Pierre Cardin. Pierre Cardin. Eram pesadas, eram um sapato de camurça, com a meia de seda, as luvas de camurça, com aquele calor de Alagoas, naquela mata onde nós filmávamos. Era um terror, ela nunca se queixou, nunca. Você participou logo em seguida de uma montagem muito interessante que foi uma experiência. Foi a remontagem Esperando Godot, em que todo o elenco era feminino. Era você, Lilian Lemmertz e Eva Vilma, dirigidos pelo Antunes Filho. É. Você fazia o papel Do Pozzo. Pozzo. Como é que foi você montar você fez uma coisa assim, clownesca, um palhaço gordo? Foi difícil, foi penoso. Porque o Antunes, com aquele jeitão dele, ele disse, você tem que fazer um personagem que seja meio ditador, meio clown e meio imbecil, mas ao mesmo tempo inteligente, mas feito como faria um ator antigo. Representado como representaria um ator antigo. Ai, meu Deus. Eu suei 7 camisas para fazer aquele papel. Mas ganhei um prêmio também. Foi bom.
como é que você montou você visualizava, você... Não, porque ele realmente, nisso ele foi muito inteligente. Ele disse, não se preocupem em fazer um homem, procurem fazer o personagem. O que foi muito inteligente por parte dele, compreende? Porque se você cala fundo no personagem, se você trabalha o personagem profundamente, com conhecimento de causa e conhecendo algumas técnicas também para poder acertar o tom e o ritmo, então você acerta, não precisa se preocupar em fazer um homem, mas resultou um homem. Um grupo de jovens atores, uma delas a atriz, a Gabriela Rabelo, te convidou para você ser a cabeça de chapa para a presidência do Sindicato dos Atores. É. Lembra disso? Aí começa a minha tragédia. Coincidia que nessa época já havia não era mais como antes, que havia uma grande confraternização na classe, né? Na classe teatral, né? Nós éramos todos amigos, todos irmãos, fazíamos todos os mesmos trabalhos, televisão, cinema, teatro. A gente pode resumir o seguinte, a Lélia foi eleita presidente do Sindicato dos Atores, ela se empenhou não só pelas liberdades totais desse país, como pela regulamentação da profissão, e trabalhou muito. Basta dizer que na luta pela regulamentação da profissão, em 78 ela fez 72 viagens a Brasília, em 5 meses. 72 viagens a Brasília, nessa grande movimentação pela regulamentação da profissão. E ao mesmo tempo ainda estava fazendo uma novela na Globo, Pai Herói. Pai Herói. Agora, e também, sem deixar de fazer cinema, sobretudo um dado curioso, com jovens cineastas paulistas que estavam iniciando um movimento de cinema novo aqui em São Paulo, um novo movimento de cinema. Vou citar 2 filmes, Janete, do Chico Botelho, que você faz um papel de uma cigana muito interessante. Então você é amiga do Margarito? Sou. A senhora conhece ele? Ah, você conhece. Eu conheci esse menino desde que ele nasceu. Você conhece o pai dele? Não, só de nome. Coitado do velho Ajax. Que Deus o tenha. Ele sim que era um verdadeiro trapezista. Esses meninos precisam ainda aprenderem muito para chegarem aos pés dos velhos irmãos Ajax. É, mas aqueles eram outros tempos. Eram melhores? Melhores? Eles eram maravilhosos. É um papel pequeno, né? É um papel pequeno, mas é muito definitivo, muito definidor da personagem. E você também fez com o Sérgio Bianchi, o cineasta paulista conhecido, Maldita Coincidência, que é uma cena de improviso. Como é que você faz essa cena? Ele pôs a câmera na frente e disse, agora você encontra um tema e fale sobre esse tema. Eu comecei a falar comigo mesma, né? Falando, eu encontrei um tema e agora não me lembro bem o que era, eu sei que eu desenvolvi. E ele ficou filmou mais de 1 hora. Eu nunca vi esse filme, mas parece que saiu. Disse o Padre Eterno no paraíso para Adão e Eva que eles teriam que trabalhar com o suor de seu rosto, ganhar a vida com o suor de seu rosto. Foi uma maldição. Parece que foi uma maldição. E maldição é até hoje para aqueles que têm que trabalhar à força para sobreviver somente. Portanto, tudo é muito relativo. O trabalho só é bom quando ele é uma escolha, quando ele representa uma forma de vida, uma opção. O trabalho só é válido quando ele cria, ou quando ele serve. Serve alguma coisa a alguém. Alguém que a gente escolheu para beneficiar. A Lélia Abramo continua circulando pela vida social brasileira e pela vida artística brasileira durante todo esse período, sem parar. Eu citaria rapidamente que durante a campanha de 82 para o governo de São Paulo, que Lula foi candidato a governador, ela estava na chapa como suplente de senador, o candidato era Jacob Ittar. Nessa época você também fez uma minissérie muito bonita, que é O Tempo e o Vento, do Érico Vinícius, com o Paulo José dirigindo. Foi uma maravilha. E aí houve um boicote declarado. Houve mesmo. Porque nós fizemos, foram 2, 3 meses de gravação.
com 3 equipes completas, e tinha mais de 40, tinha uns 50 capítulos. Só foram levados ao ar 30, e depois foi levado mais uma vez com 7 capítulos, e uma terceira vez com 1 capítulo. Quer dizer, foi um deboche, foi uma coisa, e é uma das coisas mais belas que se fez nesse país. Durante esse programa você falou muito de maneira de interpretar. Você falou assim, escolas de interpretação. Eu queria saber como você se vê e se define como atriz. Você é puramente intuitiva ou você constrói? Eu acho que todo ator constrói, né? Na realidade, o personagem, ele vai sendo assimilado lentamente quando houver aprofundamento do personagem como ser humano, né? É preciso que você pegue o personagem e aprofunde ele com todas as suas contradições, com todos os seus desejos, com as suas carências, como um ser vivo mesmo, como uma pessoa, e que você introjete em você mesmo isso, e que você encontre, através dessa pesquisa, o ritmo e a forma de interpretar. Isso, grosso modo, isso sim como arcabouço da coisa. E quanto mais aprofundamento houver, porque hoje em dia se fala em ser contra a psicologia do personagem, né? Isso é anátema. Psicologia do personagem é um anátema, é uma maldição. Mas não existe personagem sem psicologia. E o personagem é uma psicologia em andamento, né? Na sua evolução, ou na sua decadência, de acordo com a situação. Então, é preciso começar por aí, ter uma visão global e, ao mesmo tempo, profunda do personagem, de como ele é, e ir encontrando os caminhos para cada momento desse personagem. Eu parto daí. E não é uma coisa que se consegue em 10 dias, em 20 dias. É uma coisa que se consegue ao longo de um trabalho penoso, um trabalho de meditação, de conhecimento. E o conhecimento que nós temos do ser humano, é preciso conhecer o ser humano em toda a sua inteireza, como ser humano, como ser social, a que categoria social pertence, a que cultura, a que país, a que ambiente. Tem que ter uma série de indagações para você construir um personagem. O que você prefere, o que você precisa mais de um diretor? Que ele fique distante, deixando você montar o personagem, ou que ele te induza? Eu acho que o intercâmbio é muito importante. Eu acho que o diretor tem que saber conduzir o processo de criação do ator. Ele tem que ajudar o ator. Ele tem que saber buscar o íntimo do ator, a sensibilidade do ator, e ir puxando. Porque o ator sozinho, ele tem que fazer esse trabalho. Ele tem que tirar dele, dentro dele, tudo o que o personagem é. Tem que sair dele. Ele é que tem que criar. Mas o diretor tem que existir na vida da criação do personagem. É preciso que eu preciso de um diretor que pelo menos ele me siga, me compreenda e que me sugira também alguma coisa. Eu acho importante. Acho muito importante. E no cinema, você fez poucos, mas bons filmes. Que sensação você tem ao estar filmando? Você quer basicamente uma mulher de palco? Eu uso a mesma verdade. Eu busco no cinema a mesma verdade que eu busco no teatro. Só que as expressões e as manifestações físicas são diferentes, né? O gesto é bem mais econômico e, sobretudo, o foco do personagem está no seu rosto, né?
nas suas expressões no cinema, na imagem, né? Então, eu acho que há menos elaboração, embora precise também de um aprofundamento. Eu sempre soei muito e trabalhei muito qualquer personagem que fosse cinema, teatro ou televisão. Mas há uma diferença piramidal entre uma coisa e outra. O teatro é que ensina tudo. Quando você compreende e sabe o que é o teatro e trabalha como ator de teatro, você encontra fácil a linguagem do cinema e da televisão. A televisão, então, está nas antípodas, não tem nada a ver com o teatro, né? Não tem nada a ver, é outra coisa. Então, tudo que é bom e eficaz para o teatro é danoso, prejudicial para a televisão, né? A impulsação da voz, por exemplo. A voz não é necessária na televisão. Você fala baixinho, qualquer um te ouve. A expressão que você coloca no rosto e no corpo da televisão é muito relativa. Você não pode chegar a extremos, porque senão fica caricato. A televisão é muito pequena, é muito quadrada. Você tem que diminuir a expressão. Você tem que ser verdadeiro, isso sim. Porque a televisão, ela tem um único mérito. Ela capta a sua verdade. Ela capta se você está sendo honesto ou não, com você mesmo e com o personagem. Eu só te faria uma última pergunta. Nessa longa e belíssima carreira que você tem tido, e continua tendo, qual foi o momento de maior enlevo, o seu momento assim, supremo como atriz, que você sentiu a plenitude da interpretação? Não sei, não posso dizer, eu acho que nunca me satisfez completamente. Às vezes eu fiquei com um pouco mais de segurança de ter feito alguma coisa boa, mas a maior parte das vezes com dúvidas. Nunca eu tive assim a plena satisfação de ter dito eu cheguei lá, eu aconteci. Eu provei a mim mesma que eu não estava errada. Quando eu era criança eu queria ser atriz, só isso. Isso eu provei pelo número de prêmios que eu tive, pelas coisas que eu fiz. Mas eu nunca tive, eu não fui muito feliz na minha carreira, porque a minha carreira foi muito tumultuada, muito atrapalhada. Eu comecei muito tarde, então eu saboreei pouco as minhas vitórias e os meus prêmios. Gostaria que tivesse sido diferente, mas foi assim. Mas o importante é que nós acabamos de conhecer um pouco da história da Lélia Abramo. E eu estou certo que vocês todos gostariam de saber mais. Então nós voltamos no famoso livro. A Lélia Abramo escreveu recentemente seu livro de memórias. O livro chama-se Vida e Arte, Memórias de Lélia Abramo. E no prefácio desse livro, o crítico literário, o grande crítico literário, o professor Antônio Cândido, tem uma frase simples e sincera que eu gostaria de repetir para terminar esse programa. Diz o professor Antônio Cândido: é bom saber que perto de nós existem pessoas dessa qualidade. Lélia, muito obrigado. Obrigada a você. Meu nome é Carla Nauati, eu sou também do Teatro Escola Macunaíma. E eu gostaria de saber se a senhora já enfrentou, no começo, dificuldades no que se refere à técnica, por não ter passado por nenhuma escola, nada didático naquela época. Todo artista que não fez escola, ele tem que enfrentar uma situação difícil, até ele mesmo criar a sua própria técnica, né? Porque primeiro os atores não tinham escola, ou pelo menos nesses últimos 50 anos que começaram mais as escolas a funcionarem. Mas o ator tem que criar uma técnica sua. E para criar a sua própria técnica, ele terá que se exercitar muito, criar exercícios, sobretudo na emissão da voz, que é a primeira grande preocupação do ator, né?
Hoje em dia não é mais, porque hoje em dia existe a televisão, existe o microfone, né? Então, esse particular ninguém cuida mais, o que é um grave prejuízo para o teatro. Porque o teatro, ele demanda uma expressão vocal peculiar. Falar no palco não é a mesma coisa do que falar em casa ou numa sala de visitas. É preciso que você dê à tua voz uma projeção e uma dimensão que ela chegue nítida até lá embaixo. Isso aqui é uma frase feita, todo mundo repete, mas não é fácil de conseguir. O que é preciso é que o ator, para emitir a voz, ele tenha que ter a técnica da respiração. Isso é essencial, é primordial para o ator. Infelizmente, com a televisão, essa coisa se tornou um detalhe insignificante, quando ele é primordial, para quem quer enfrentar o palco. Meu nome é Maria Eugênia, eu sou do Teatro Escola Macunaíma. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Arena, sobre o que significou isso na sua carreira, na sua vida e na história do teatro no Brasil. Se costuma dizer que o Teatro de Arena nasceu em oposição ao TBC, que o TBC era muito europeu, tinha uma estética muito europeia, etc. Não é bem isso. O Teatro de Arena surge porque tinha chegado a hora de surgir alguma coisa mais tipicamente brasileira. Então se inventou um teatro social de ação, quer dizer, recorrendo ao método naturalista. Mas o naturalismo do Teatro de Arena, principalmente quando nós chegamos em Black Tie, foi aí que se descobriu realmente, que se implantou, né, infelizmente, dadas as consequências, eu digo infelizmente, que se implantou o método naturalista de interpretação. Por quê? Mas era um naturalismo tecnicamente elaborado, não era um naturalismo como fazem hoje na televisão. Era um naturalismo onde nós medíamos exatamente o ritmo perfeito, o movimento exato, não havia nada que fosse assim espontâneo, livre, sem ter sido meditado e elaborado intimamente. Realmente, aquela técnica que se fazia no teatro, no TBC, porque o TBC foi a única organização teatral que o Brasil teve que foi realmente teatro de verdade, teatro profissional. Eles tinham contrato de trabalho, descanso semanal, salário, férias, eles tinham tudo, porque era uma organização. E tinham a disciplina dos horários de ensaio e os horários de trabalho profissional à noite. O Teatro de Arena não tinha essa pretensão. Ele aglutinou jovens audaciosos, inteligentes, cultos, o Vianinha, o Guarnieri e tantos outros, o Chico de Assis, etc. Eles foram valentes, o Nelson Xavier, enfim. Tinha o Sadi Cabral, também o Eugênio Kuzma, quer dizer, é tudo gente, ótimos atores. Então se construiu uma forma de representação. Quando nós voltamos da nossa excursão do Black Tie, que foi um grande êxito pelo Brasil todo, aí é que o Arena assume um comportamento mais radicalizado. É que aí tem as suas experiências, os seus seminários de dramaturgia, e os atores começam também a produzir peças. Aí ele toma um cunho tipicamente nacional, mais radical. Meu nome é Ubiraci Brasil, eu estudo no Teatro Escola Célia Helena. Nas peças, hoje em dia, no teatro, os grandes nomes da novela, que estão em cartaz, da novela hoje em dia, para atrair a massa para o teatro. Eu queria saber como funcionava isso na época da Tupi, e como era essa relação televisão-teatro, neste início, na época da Tupi e hoje. É evidente que a televisão se alimenta dos atores de teatro, dos diretores de teatro, dos técnicos de teatro, porque não tinha outra fonte, a não ser o teatro e o rádio, não é? Havia o rádio era muito desenvolvido aqui no Brasil. Então, a televisão passa a ter, no seu início, cunhos
um cunho tipicamente teatral. Então foram os atores de teatro que imprimiram, de uma certa maneira, uma certa teatralidade na forma de interpretação. Mas essa forma depois de interpretação, ela foi sendo modificada, porque se percebia que a estética teatral não tinha nada a ver com a televisão. Aí houve uma lenta modificação. E depois a televisão foi adquirindo pessoas que não vinham mais o teatro, mas nos inícios, nos primeiros 10 anos, 15 anos, era só artistas de teatro que faziam televisão. O cinema não contaminou o teatro, mas a televisão contaminou o teatro. Compreende? Então hoje há uma situação ao reverso. Hoje é a televisão que condiciona e influi o teatro. É por isso que o nosso teatro está decaindo. Ele decai porque ele não encontra os caminhos da expressividade teatral. Os atores não têm mais técnica, a técnica vocal, a técnica da respiração que precisa ter, porque o teatro não é brincadeira. O teatro é uma arte que tem que ser elaborada, que tem que ser compreendida, que tem que ser burilada, que tem que ser sofrida e vivida. Você não fica ator de um dia para o outro. Você não fica ator em 20 dias, decorando um texto e aparecendo diante da televisão. Não é por aí o caminho. O caminho é muito difícil. O caminho é um caminho penoso. Isso aqui não é literatura barata, não. Isso aqui é realidade. Se você quer ser um ator, você tem que se aperfeiçoar. Em primeiro lugar, você tem que se cultivar. Você tem que cultivar a sua cultura. Você tem que se ler muito, conhecer história, ter noções gerais, observar muito o mundo e a vida, conhecer um pouco de psicologia. Você tem que, concomitantemente, na medida em que você se aperfeiçoa tecnicamente, você tem que se burilar e se trabalhar intelectualmente. Você entende? Que um artista que não sabe quem é Shakespeare, que não sabe quem é Ésquilo, não é um artista. Hoje em dia existe essa grande ilusão, que ser ator é decorar um texto e aparecer diante das câmeras. Não é nada disso. Meu nome é Eduardo Viveiros, eu sou do Centro de Artes Cênicas do Tuca e pesquiso dramaturgia e crítica teatral. Eu gostaria de saber de você, Lélia, se você considera a vocação do ator brasileiro a comédia, o drama ou a tragédia. Por exemplo, Sérgio Cardoso sabia fazer papéis trágicos. Ele sabia, né? Ele fez alguns papéis. São poucos realmente os que conseguiram. Porque eu acho que a índole, a tradição do brasileiro não é bem a tragédia, né? Ele é mais para a comédia e para o drama. Eu, pessoalmente, assisti personagens trágicos, femininos, muito bem feitos. Então eu tenho a impressão que também é uma questão de treino, é uma questão de aceitar a tragédia. O brasileiro, ainda mais agora, principalmente agora, primeiro não era assim. Ele vai ao teatro para se divertir. Há uma confusão hoje em dia. Entretenimento, teatro não é um simples entretenimento. Teatro é um lugar onde você vai para assistir uma obra de arte. Você não vai para se divertir, você vai no teatro de revista, no teatro de comédia, onde precisa arte, precisa técnica, precisa sabedoria, precisa tudo. Mas onde você não vai se aborrecer, onde você vai se divertir. Isso é teatro também, claro que é teatro. Mas o teatro trágico, o teatro dramático, é um teatro que não é bem da tradição do brasileiro. Meu nome é Marcos Mazzini, eu faço parte de um grupo de teatro amador. No primeiro bloco, a senhora citou que o teatro amador, há um bom tempo atrás, tinha um certo privilégio por conta de diretores e críticos dar uma determinada atenção, né? E hoje, qual é a visão da senhora sobre o teatro amador? Primeiro, o amadorismo era puro amadorismo, não havia televisão. Então, as pessoas que amavam o teatro iam fazer teatro. Então, você tinha diretores ótimos que não ganhavam nada, que dirigiam amadores, mas eles eram diretores, eles dirigiam os atores.
Então, antigamente, no teatro amador é que se formavam os diretores, se formavam os atores, se formavam os técnicos, era no teatro amador. Mas hoje a televisão carrega para si todos aqueles que querem fazer teatro, fazer, enfim, a arte de representar. Você entende? Então é por isso que hoje os grupos amadores estão mais abandonados, estão mais relaxados, porque ninguém mais vai dirigir amador hoje em dia, se ele pode ganhar dinheiro na televisão e dirigir uma novela de televisão. Deusi, atriz, me formei na Escola Célia Helena. A gente estava falando agora há pouco da influência da televisão no teatro, que lamentavelmente tem feito com que o teatro de uma grande arte passou a viver uma televisão nos palcos. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com os diretores, porque, ao meu ver, os diretores atualmente disputam com a televisão. No sentido de tentar atrair o público, eu acho que a figura do encenador mundialmente tomou um tamanho muito maior do que o ator. E a encenação fala mais alto do que o trabalho de ator em cena. Eu não tenho nada contra a encenação, muito pelo contrário, eu adoro, só que eu acho que teria uma outra grandeza se o trabalho de ator viesse junto. Então, eu gostaria só de colocar isso. O teatro não precisa de efeitos especiais. O efeito especial é dado pelo ator, pela força e a magnitude do seu sentir, o palco. Então, se eu posso recorrer a efeitos, bom, melhor, isso acrescenta. Ninguém mais vive hoje sem encenação. Só que certas coisas são tão violentas, são tão impactantes, como as luzes que se mexem, as fumaças, essas coisas que elas roubam uma parte da atuação do ator. Porque o ator sozinho ele não pode vencer tanta reverberação de luzes e coisas. Então é preciso saber usar essas coisas, usar com moderação, usar com propriedade. Você pode fazer um pôr de sol lento, vagaroso, no palco, cria uma situação, cria um ambiente nostálgico ou não, um ambiente festivo. Mas se você recorre a muitos processos de efeito visual, realmente você apequena o ator, você reduz o ator. Porque o ator, ele sozinho não pode fazer frente à tamanha frenesia desse movimento frenético de luzes e de fumaças e de não sei o quê. Isso tudo pode ser usado. Mas quando os atores são muito preparados para poder dominar o palco e fazer com que o público não se preocupe com a fumacinha, se preocupe com ele. A tecnologia, ela é uma grande coisa. Mas ela, na verdade, esmaga de uma certa maneira a sensibilidade do ser humano.